Era uma manhã serena de primavera, e Dona Lúcia, aos 62 anos, estava sentada em sua varanda, com uma caneca de chá de camomila aquecendo suas mãos. O sol nascente lançava raios dourados sobre o jardim, onde as rosas que ela cultivava com tanto carinho começavam a desabrochar. O silêncio era pontuado pelo canto dos pássaros, e Lúcia, com um leve sorriso, abria seu caderno de anotações, onde registrava pensamentos, orações e memórias. Para ela, a vida após os 50 era uma tapeçaria tecida com fios de gratidão, desafios superados e promessas de um futuro cheio de esperança. Aquela manhã, como tantas outras, era um convite para refletir sobre o passado, viver o presente com propósito e confiar nas bênçãos que ainda estavam por vir. Lúcia sempre comparava a vida a um rio que corre suavemente em alguns trechos e enfrenta corredeiras em outros, mas que, no fim, encontra seu caminho até o mar. Quando jovem, sonhava em ser professora, viajar pelo mundo e construir uma família grande. A vida, porém, trouxe surpresas. Casou-se com Antônio, um homem de riso fácil e coração generoso, e juntos tiveram 2 filhos, Ana e Rafael. A casa, que já foi palco de brincadeiras infantis e conversas animadas, agora era mais tranquila, mas os netos traziam nova vida aos fins de semana. Para Lúcia, a maturidade era um tempo de colher os frutos de uma vida bem vivida e plantar novas sementes de fé e amor. Memórias do passado, raízes que sustentam. Fechando os olhos, Lúcia deixou as lembranças a transportarem para a infância. Cresceu numa cidade pequena no interior de São Paulo, onde a vida girava em torno da família, da igreja e das festas comunitárias. Lembrava-se das tardes ajudando a mãe a fazer pão caseiro, do avô contando histórias sobre os tempos de roça e das noites em que a família se reunia para rezar o terço. Sua mãe, Dona Rosa, era uma mulher de fé profunda, que sempre dizia: "Confie em Deus, minha filha, Ele nunca falha." Essas palavras ecoavam em Lúcia, especialmente nos momentos em que a vida parecia desafiadora. Os desafios não foram poucos. Quando Antônio perdeu o emprego há 15 anos, Lúcia enfrentou meses de incerteza financeira. As contas se acumulavam e ela, que trabalhava como costureira, passou noites em claro costurando para complementar a renda. Nessas horas, a fé era sua âncora. Lúcia orava, pedindo força e sabedoria, e aos poucos as portas se abriram. Antônio conseguiu um novo emprego e ela começou a dar aulas de costura, o que trouxe não só renda, mas também alegria. Essa experiência a ensinou que a prosperidade não é apenas dinheiro, mas paz, propósito e confiança em dias melhores. As memórias dos filhos também eram um tesouro. Lúcia ria ao lembrar de Ana, que aos 7 anos tentou pintar as paredes da sala com giz de cera, ou de Rafael, que adorava desmontar brinquedos para consertá-los. Mas houve momentos difíceis, como quando Ana, na adolescência, se afastou da família, rebelde e cheia de dúvidas. Lúcia sofreu, mas nunca deixou de orar. Com o tempo, Ana voltou, mais madura, e hoje era uma mãe dedicada. Para Lúcia, isso era prova de que a paciência e a fé podem transformar até os corações mais inquietos. Lúcia também se lembrava dos tempos de juventude, quando ela e Antônio namoravam. Eles passeavam de mãos dadas pela praça, sonhando com o futuro. Casaram-se numa cerimônia simples, mas cheia de amor, e construíram uma vida juntos, enfrentando altos e baixos com cumplicidade. Essas memórias eram como um bálsamo, lembrando-a de que o amor verdadeiro resiste ao tempo. Histórias do cotidiano, a alegria dos netos e do lar. Os netos, Clara e Pedro, eram a maior alegria de Lúcia. Aos fins de semana, a casa se enchia de risos quando eles chegavam. Clara, de 9 anos, adorava ajudar a avó no jardim, aprendendo a podar as rosas e regar as hortaliças. "Vovó, Deus fez as flores pra gente sorrir, né?" perguntava com olhos brilhantes. Lúcia respondia com histórias sobre a criação, ensinando que a beleza da natureza é um reflexo do amor divino. Pedro, de 6 anos, preferia correr pelo quintal, caçando borboletas ou construindo fortes com galhos e almofadas. Cuidar da casa era outra fonte de satisfação. Lúcia mantinha tudo organizado, mas com um toque de carinho. A sala, com seus sofás antigos e fotos de família, era um museu de memórias. O armário guardava a colcha de retalhos que ela fez para o casamento de Ana, e a estante
exibia os livros de oração que herdou da mãe. Para Lúcia, a casa era mais do que um teto. Era um santuário de amor e história. Ela adorava cozinhar para a família, e o aroma de um ensopado de carne ou de um bolo de laranja atraía todos para a cozinha. A saúde exigia atenção. Lúcia lidava com pressão alta e dores nas costas, mas não se deixava abater. Fazia caminhadas diárias, tomava seus remédios e participava de um grupo de alongamento para idosos na igreja. Lá encontrava amigas como Dona Helena, com quem compartilhava risadas e conselhos. A idade traz limitações, mas também nos ensina a valorizar cada dia, dizia Lúcia. Ela acreditava que cuidar do corpo era uma forma de gratidão, e nutrir a alma com oração era o que dava sentido à vida. No dia a dia, Lúcia valorizava os momentos com Antônio. Eles gostavam de tomar café juntos, planejar pequenas reformas na casa ou simplesmente conversar sobre os netos. Às vezes, relembravam o passado, rindo de histórias como a vez em que Antônio tentou consertar o telhado e acabou encharcado por uma chuva inesperada. Esses instantes reforçavam o laço que os unia há quase 4 décadas. Reflexões. A fé como chave da vida. Para Lúcia, a fé era a chave que abria todas as portas. Inspirada pelas promessas de Deus, ela encontrava força para enfrentar qualquer desafio. Todas as manhãs, antes do sol nascer, ela se sentava com sua Bíblia e um caderno, anotando versículos e reflexões. Senhor, guia-me e ilumina meu caminho. Era sua oração diária. Ela acreditava que Deus era um companheiro constante, sempre pronto a ouvir suas alegrias, dúvidas e pedidos. A fé a ajudava a lidar com as incertezas da maturidade. Aos 62 anos, Lúcia pensava no futuro. Quanto tempo terei? Meus filhos estarão bem? Como será a velhice? Em vez de se deixar dominar pelo medo, ela escolhia confiar. Inspirada pela ideia de que Deus tem um plano perfeito, ela sentia que sua vida ainda tinha propósito. Queria ser um exemplo para os netos, mostrando que a fé transforma desafios em oportunidades e que a idade é apenas um número quando se vive com amor. Lúcia também refletia sobre a gratidão. Aprendera com os anos que agradecer pelas pequenas coisas, um dia ensolarado, uma conversa com uma amiga, a saúde dos netos, mudava sua perspectiva. Quando a gente agradece, o coração fica leve, dizia. Essa prática a ajudava a enxergar a mão de Deus em cada detalhe, mesmo nos dias difíceis. Ela se lembrava de um versículo que lia com frequência. Em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus. O perdão era outra lição importante. Lúcia sabia que a vida traz mágoas, palavras malditas, mal-entendidos, momentos de distância. Quando Ana se afastou na adolescência, Lúcia poderia ter guardado o ressentimento, mas escolheu orar e manter o coração aberto. Esse gesto trouxe a filha de volta. Para Lúcia, perdoar era libertador, como abrir uma janela para deixar o ar fresco entrar. Lúcia também pensava no tempo. Com a idade, os dias pareciam voar, e ela se perguntava se havia vivido plenamente. Disse, eu te amo o suficiente? Aproveitei cada momento? Essas reflexões a levaram a mudar hábitos. Passou a ligar mais para os amigos, escrever cartas para os filhos e retomar hobbies, como pintar flores em aquarela. A vida é um presente e cada dia é uma chance de fazer diferença, pensava. Promessas e esperanças. Um futuro de luz olhando para o futuro, Lúcia sonhava com dias simples, mas cheios de significado. Queria ver os netos crescerem. Talvez viajar com Antônio para um lugar especial, como o litoral de Santa Catarina, onde poderiam caminhar na praia e sentir a brisa do mar. Sonhava em publicar um pequeno livro com suas memórias e reflexões, não por fama, mas para deixar um legado. Quero que meus netos saibam que a fé nos sustenta e que o amor é eterno, dizia. Lúcia também tinha promessas espirituais. Acreditava que Deus ainda tinha planos para ela, mesmo na terceira idade. Inspirada pela ideia de que a fé move montanhas, ela se sentia chamada a compartilhar esperança. No grupo de alongamento, nas conversas com vizinhos ou nas mensagens que postava no WhatsApp, Lúcia queria ser uma luz. Se eu puder ajudar alguém a acreditar, já cumpri minha missão, pensava. Sua esperança se estendia à família. Lúcia orava para que Ana e Rafael
encontrassem equilíbrio em suas vidas corridas e para que Clara e Pedro crescessem com valores sólidos. Sabia que não podia controlar o futuro, mas confiava que, ao entregar suas preocupações a Deus, tudo se resolveria no tempo certo. Deus cuida dos pássaros do céu. Por que não cuidaria de nós? Refletia recordando as Escrituras. Lúcia também sonhava em se envolver mais com a comunidade. Pensava em criar um grupo de oração na igreja ou ensinar costura para jovens da vizinhança, compartilhando seu talento e sua fé. A idade não é limite, é convite para fazer o bem, dizia. Ela acreditava que cada ato de generosidade era uma semente plantada, que floresceria em bênçãos para todos. A vida como um jardim de fé. Lúcia gostava de comparar a vida a um jardim. Cada fase, infância, juventude, maturidade, era uma estação. Na infância, plantamos sonhos. Na juventude, regamos com paixão enfrentando tempestades. Na maturidade, colhemos frutos, mas também aprendemos a cuidar do solo, podar o que não serve e plantar novas sementes. Aos 62 anos, Lúcia sentia que seu jardim estava vibrante, mas ainda havia espaço para novas cores. Os desafios para ela eram como ventos fortes que sacodem as árvores, mas não as derrubam. A doença de Antônio, anos atrás, foi uma tempestade. Ele enfrentou um problema cardíaco que exigiu meses de tratamento. Lúcia passou noites orando, pedindo força, e aos poucos ele se recuperou. Essa experiência a ensinou que a fé é a raiz que mantém o jardim firme, e o amor, o sol que o faz florescer. Um jardim não é perfeito, mas é vivo, né? Pensava. Lúcia também valorizava as pequenas coisas. Um abraço de Pedro, uma rosa que desabrochava, o som da risada de Antônio. Esses momentos eram as flores mais preciosas de seu jardim. Ela começou a escrever um diário de gratidão, anotando 3 coisas boas por dia. Às vezes, eram grandes, como a formatura de Rafael. Outras eram simples, como o sabor de um chá quente numa tarde fria. Quando agradecemos, vemos Deus em tudo, dizia. O poder da generosidade. Lúcia aprendera com o tempo que a generosidade é uma chave para a abundância. Na juventude, quando o dinheiro era escasso, ela fazia questão de compartilhar o que tinha, mesmo que fosse pouco. Doava roupas que costurava, ajudava na sopa comunitária da igreja, ou simplesmente ouvia quem precisava desabafar. Quando a gente dá, recebe em dobro, acreditava, inspirada pela promessa de que a generosidade abre as portas do céu. Hoje ela continuava generosa. Doava cestas básicas para famílias necessitadas, ensinava costura de graça para jovens da comunidade e sempre tinha uma palavra de ânimo para quem cruzava seu caminho. Para Lúcia, ser generosa era uma forma de refletir o amor de Deus. Se eu tenho um pão, divido. Se tenho uma palavra, compartilho, dizia. Essa atitude atraía bênçãos inesperadas, amigos que se tornavam família, oportunidades que surgiam do nada e uma paz que dinheiro nenhum podia comprar. Um legado de fé. Lúcia sabia que seu maior legado não era material, mas espiritual. Queria que os netos crescessem sabendo que a fé é a base de uma vida plena, que o amor supera qualquer obstáculo e que a gratidão transforma o coração. Por isso, contava histórias, cantava hinos com Clara, ensinava Pedro a orar e escrevia cartas para os filhos, compartilhando lições de vida. Minha mãe me ensinou a confiar e eu quero passar isso adiante, dizia. Na comunidade, Lúcia era um exemplo. Participava da pastoral da igreja, ajudava a organizar eventos beneficentes e sempre tinha tempo para ouvir quem precisava. Fazer o bem é plantar sementes de esperança, pensava. Ela acreditava que cada gesto, por menor que fosse, fazia diferença no mundo. Um futuro iluminado pela fé. Olhando para o horizonte, Lúcia sentia paz. Sabia que a velhice traria desafios, talvez mais dores, talvez despedidas, mas também sabia que cada dia era uma chance de viver com propósito. Queria aprender algo novo, como pintar melhor suas aquarelas ou até fazer um curso de culinária. Sonhava em viajar com Antônio, mesmo que fosse para uma cidade próxima, e aproveitar cada momento ao seu lado. Acima de tudo, Lúcia queria ser um reflexo do amor divino. Acreditava que sua vida, com suas cicatrizes e alegrias, era um testemunho de que Deus cumpre suas promessas. Se eu puder inspirar uma pessoa a confiar, a perdoar, a amar,
Minha missão estará completa, pensava. Enquanto o sol subia, Lúcia terminava seu chá e abria a Bíblia. O versículo do dia falava sobre confiança. Confie no Senhor de todo o coração. Ela sorriu, sentindo o coração aquecido. A vida não era perfeita, mas era rica, rica em amor, memórias e fé. Senhor, que minha vida seja um louvor a Ti, sussurrou. Lúcia levantou-se pronta para o dia. Aos 62 anos, sabia que ainda havia muito a viver. Cada amanhecer era uma nova página, uma chance de plantar, regar e colher no jardim da vida. E nesse caminho, ela caminhava com leveza, sabendo que Deus a guiava, hoje e sempre.